Olá pessoal, hoje a gente dá continuidade falando um pouco sobre geologia e estudando a estrutura interna do nosso planeta, a estrutura interna da Terra. Aqui a gente vê a imagem da Terra dividida em três grandes camadas, né? O núcleo, o manto e o manto e a crosta da Terra. Só que assim, o núcleo é uma região muito pouco explorada devido às condições adversas que o nosso planeta oferece. A gente conhece um pouco, lógico, da litosfera, né, que é a camada superior, onde se encontram os continentes, e a gente conhece muito pouco sobre o manto, tá legal? Mas o núcleo ainda é uma incógnita para alguns cientistas, tá? As teorias que existem, elas presumem situações específicas, mas a gente não tem uma teoria geral sobre a composição do núcleo da Terra, ok? Durante muito tempo, o ser humano acreditava que por dentro o planeta Terra era maciço, composto basicamente por rochas. Atualmente, a gente sabe que, na verdade, apenas uma camada muito fina da litosfera, da superfície, apresenta característica, havendo composições e temperaturas diferentes nos milhares de metros existentes abaixo do solo. Então, só aquela camada superficial, aquela camada fina da litosfera, é que ela é composta de rocha, tá certo? Para melhor compreender como tudo isso funciona e organiza-se a estrutura interna da Terra, a gente classificou em três principais camadas: crosta, manto e núcleo, havendo entre elas algumas descontinuidades. Ou seja, descontinuidade, gente, é uma diferença substancial, uma diferença muito significativa entre, por exemplo, a crosta, o material da crosta e o material do manto, tá bom? E essas descontinuidades são duas grandes que nós estudamos, que é a descontinuidade de Mohorovic e a descontinuidade de Gutenberg. Juntas, essas camadas atingem aproximadamente 6.370 quilômetros entre a superfície e o centro da Terra. Então, entre onde nós estamos no continente e o centro da Terra, a gente tem 6.370 quilômetros. Tá? É uma distância considerável. Por isso aí a dificuldade da gente estudar melhor a estrutura interna da Terra. Olha aqui, dá uma olhadinha. A gente vai ter o núcleo interno, tá? O núcleo externo, compondo a primeira camada. Depois a gente vai ter a chamada descontinuidade de Gutenberg, que é aquela área que fica entre o núcleo e o manto. E aí nós vamos ter o manto, depois a descontinuidade de Mohorovic, que é justamente a área que fica entre o manto e a crosta. A crosta também, pessoal, pode ser conhecida como litosfera, tá certo? Alguns vestibulares não vão falar crosta, vão falar litosfera. Então, grava aí esse sinônimo também, tá? A crosta terrestre é a primeira das camadas da Terra, sendo também a menor e mais fina entre elas. Sua profundidade oscila entre 5 km e 70 km, 5 em algumas áreas oceânicas e 70 km em zonas continentais. Essa camada é subdividida em crosta superior, também chamada de camada do Cial, e crosta inferior, chamada de cima, tá? Grava aí essa diferença, porque isso também é casquinha de banana nos vestibulares. A primeira, o cial, a crosta superior, é composta predominantemente por silício e alumínio, o que explica a sua denominação. E abriga as formas de relevo e todas as atividades humanas realizadas sobre a superfície terrestre. Já a segunda camada é composta por silício e magnésio e pode ser melhor visualizada em regiões oceânicas, onde a camada cial não existe ou é muito fina. Então, acima, que é a segunda camada que nós vamos ver, ela vai ter silício e magnésio em sua composição e é melhor visualizada nos oceanos, tá bom? Então a gente tem na crosta duas grandes camadas, tá? A camada cial, que é a crosta chamada superior, e a camada cima, que é a crosta inferior. Apesar de ser a camada mais fria da Terra, a crosta pode apresentar uma temperatura próxima a 1000 graus Celsius em determinados pontos. São justamente aqueles pontos que estão próximos demais do manto, tá certo? Da chamada zona de descontinuidade de Mohorovic. Aquela área ela vai ter uma temperatura muito alta.
E é possível que o magma consiga espaços para chegar até a superfície. E isso ocorre geralmente através dos vulcões. O manto. Ele posiciona-se abaixo da descontinuidade de Mohorovic, que fica abaixo da crosta. É a mais extensa das camadas da Terra e sua profundidade máxima vai alcançar 2.900 quilômetros, ocupando cerca de 80% do volume total da Terra. Então, 80% do volume do nosso planeta é composto do manto. Sua composição é de silicatos, de ferro e de magnésio. E as rochas encontram-se em forma de material pastoso, chamado de magma, por causa do calor advindo do interior do planeta, com temperaturas médias de 2.000 graus Celsius. Então, o manto vai ser uma camada pastosa, que vai ter temperaturas altíssimas, tá? E essa rocha, ela vai estar em formato pastoso, material pastoso, mas ela é composta de magma, tá? A sua composição é de silicato de ferro e magnésio, mas a gente conhece como magma. É desse manto que origina-se o magma que nós vamos encontrar nos vulcões aqui na superfície do planeta. O manto superior é mais pastoso que o inferior e está em movimentação. Ele está em constante movimentação e essa movimentação, gente, vai originar abalos na superfície, abalos na crosta do planeta. Em virtude da força exercida por esses movimentos, seus efeitos são sentidos na crosta, causando o movimento das placas tectônicas. Veja, esse movimento do manto superior, do magma que compõe o manto superior, tá? Vai atingir diretamente as placas tectônicas, que por sua vez é onde nós vamos ter a concentração dos continentes no planeta. Daí originam-se os terremotos, tá? Daí originam-se os vulcões que nós vamos encontrar ao longo do nosso planeta. E nós temos o núcleo. O núcleo terrestre, posicionado abaixo da descontinuidade de Gutenberg e abaixo do manto, é o mais quente das camadas da Terra e também é dividido em manto exterior e interior. Sua composição predominantemente é o NiF, que é o níquel e o ferro. Percebam que o ferro ele compõe as 3 camadas do nosso planeta. O núcleo externo encontra-se no estado líquido, enquanto o interno encontra-se no estado sólido, por causa da extrema pressão aplicada sobre ele. Então, o núcleo interno vai sofrer com a pressão do manto, da crosta e do núcleo superior, e ele vai se encontrar em estado sólido. Ele vai conseguir se compactar e formar em estado sólido. Mas o núcleo externo não, ele vai ser líquido, tá certo? E as temperaturas nessa região do planeta, elas oscilam entre 3.000 e 5.000 graus Celsius. Essa temperatura elevada, ela é um problema para pesquisas efetuadas, pesquisas feitas no interior do nosso planeta. É um empecilho para que a gente pesquise mais sobre o núcleo do planeta. Em razão de o núcleo interno ser uma bola maciça, cercada por uma esfera líquida, seu movimento de rotação é mais rápido do que o da Terra, o que ajuda a explicar as origens e os efeitos do magnetismo do nosso planeta. É interessante, né? A gente vê, por exemplo, na bússola que nós usamos de orientação e localização, ela vai ter sempre uma força puxando, magnetizando, né, aquele ímã da bússola. E está aqui a origem, é no núcleo do nosso planeta, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a tectônica de placas. Essa teoria ela é importantíssima para explicar a formação do relevo terrestre, tá certo? E ela vai se posicionar especificamente na crosta terrestre. Ela é muito importante, precisa ser estudada, porque entendendo a tectônica de placas, a gente consegue entender os movimentos de terremotos e vulcões que nós vamos encontrar em nosso planeta. Placas tectônicas são grandes blocos rochosos, semirrígidos, que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou se afastar uma das outras. Perceba, as áreas onde a gente vai encontrar as placas, o encontro de placas tectônicas, como essas áreas onde vocês vão ver as setinhas se aproximando, se separando ou tendo direções diferentes, são áreas onde a gente vai ter instabilidade geológica. O que é instabilidade geológica, pessoal?
terremotos e vulcões, podendo ocasionar tsunamis também, se for um grande terremoto no oceano e estiver próximo à crosta terrestre, aliás, próximo ao continente. Além disso, as placas tectônicas, elas não compõem o formato dos continentes. Isso é um erro que alguns estudantes, que alguns alunos cometem. Não compõe. Ela é a crosta rachada. E acima dela a gente vai ter o continente, os blocos rochosos do continente. Vocês percebam, por exemplo, que aqui onde a gente encontra a América do Sul, tá certo? A gente vai ter do lado do Chile aqui, né, do lado oeste, a gente vai ter a placa de Nazca. E a leste, a gente vai ter a placa sul-americana. E aqui tem um detalhezinho sobre o Brasil. Alguns alunos me perguntam, professora, por que não tem terremotos, abalos sísmicos fortes e consideráveis no Brasil? Né? A gente tem pequenas acomodações de terreno, a gente tem os abalos que são considerados abalos sísmicos de pequeno porte, tá? Mas nada como um terremoto que atinge o Japão, por exemplo. E isso se deve ao fato do Brasil estar posicionado no centro da placa sul-americana, tá? E está distante da placa de Nazca também e distante da placa do Caribe. Ou seja, ele tem uma posição geográfica bem privilegiada, o que evita os abalos sísmicos, os terremotos, os vulcões. Se você der uma olhadinha aqui, mais precisamente na nossa posição, a placa de Nazca, que fica a oeste, ela é responsável por terremotos que ocorrem no Chile, naquela região ali, ó, do litoral do oeste da América do Sul, mas nada que atinja consideravelmente o Brasil, tá certo? A movimentação das placas resulta na formação de montanhas. A gente já viu isso quando estudou Geologia 1, tá? A formação das montanhas, ela é característica desse movimento interno das placas tectônicas. Também resulta nas fossas oceânicas, em atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. E a teoria da tectônica de placas foi desenvolvida por Alfred Wegener, que apresentou também a ideia da teoria da deriva continental. A deriva continental, pessoal, afirma que há milhões de anos as massas de terra formavam um único supercontinente, que a gente conhece como Pangeia, tá? Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada teoria da tectônica de placas. O que nós vimos anteriormente aqui, ó, a tectônica de placas, só foi possível porque Wegener observou que os continentes estão à deriva. O que quer dizer isso? Os continentes estão em cima das placas tectônicas e essas placas, elas se movimentam em cima do magma, em cima do manto, ok? Elas se movimentam em cima do manto. E aí, esse movimento que o manto exerce nas placas tectônicas vão dar origem à movimentação continental, à movimentação das rochas continentais. Há milhões de anos, por exemplo, a gente tinha um grande bloco de rocha chamado um supercontinente chamado Pangeia. Milhões de anos depois, a gente foi vendo a separação deles até a formação que a gente tem hoje, né? O continente das Américas, o continente africano, né? A Eurásia, enfim, a separação ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos, tá bom? Veja só, essa aula ela é bastante extensa, eu vou parar por aqui e vou dar continuidade na próxima aula falando sobre esse tema, porque não é um tema simples para a gente entender e eu vou precisar mais um pouquinho de tempo para explicar isso para vocês. Então vamos lá, até a segunda parte da aula, pessoal.